Muito boa tarde a todos. Muito bom a gente estar aqui. Muito prazeroso, muito alegre a gente estar aqui para pensar nas coisas fundamentais da vida. É sempre um encontro. É um encontro entre a gente, é um encontro com a gente mesmo, e é um encontro com Deus. E para pensar nessa caminhada, nessa nossa trajetória, é que a gente veio hoje abrimos esse livro ao acaso, Símplice a Saúde segundo Jesus Cristo, que é são os primeiros versículos do Evangelho de Lucas para pensar a saúde integral de todos nós a partir de Jesus Cristo. O desafio da saúde integral é um desafio da humanidade inteira. A Organização das Nações Unidas propõe uma saúde que é do corpo, da mente, das relações humanas e também a saúde espiritual. Essa saúde integral ninguém oferece, ninguém sabe o caminho, mas na verdade existe um caminho, que é o Evangelho de Jesus. E a gente pegou particularmente o Evangelho de Lucas, porque Lucas era o evangelista que era médico. E isso favorece, a abordagem dele favorece a gente pensar a respeito das nossas questões. Nessa passagem de hoje, Jesus fala do que é ser seguidor de Jesus. E essa é uma questão que aparentemente as religiões já resolveram. E ao contrário, elas ficam disputando entre si o que é ser seguidor de Jesus. Segundo algumas, seguidor de Jesus é aquele que faz a comunhão, que batiza, crisma, casa e toma a extrema-unção antes de morrer. Fazendo os chamados sacramentos, a pessoa alcança a condição de ser cristão. Em outra disciplina, é o louvor e o dízimo. Se você louvar Jesus, se você pagar o dízimo, você vai estar de bem com Deus, de bem com Jesus. Mas não é isso que o próprio Jesus fala. Jesus, nessa passagem, nos dá 3 estágios para ser cristão. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, vir após Jesus é ser seguidor de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí a gente hoje estuda, ainda que rapidamente, ainda que introdutoriamente, porque o papel da gente não é dar respostas finais a respeito de nada. No Espiritismo não há respostas finais, mas o nosso papel é o papel daquele que estimula os estudos de cada um. O que serão essas 3 receitas de Jesus para seguir Jesus? Deixando que os homens todos falam de lado, o que seria seguir Jesus segundo ele mesmo? Negar a si mesmo, o primeiro passo. O que será negar a si mesmo? Na verdade, as religiões e a ciência confluem para o fato de que nós não somos um. Nós temos 2 eus. Um eu é chamado pela ciência, pela psicanálise, de ego. Sabe o que quer dizer ego em latim? Os padres, quando batizavam, falavam: Ego te batizo em nome de Padre, Filho et Spiritus Sancti. Ego em latim é eu. Então, nós temos um eu chamado ego, que a ciência chama de ego. Quando você quer se apresentar, quando você quer dizer quem é você, o que você faz? Você diz assim, o seu nome, o seu sobrenome,
que cidade você nasceu e o que mais fala de você? O seu sexo, a sua raça, a sua nacionalidade. Tudo isso a gente pensa que somos nós. Aí vem o Espiritismo e demonstra que nós não somos nada disso. Vocês não são homens, não são mulheres, não são brancos, não são negros, não são espíritas, não são brasileiros. Nós não somos nada do que nós pensamos ser. É tudo uma condição. Nós estamos tudo isso, mas nós não somos nada disso. E isso é absolutamente fundamental para a nossa evolução espiritual, ter essa consciência. Porque é pensando que o homem é homem que ele se acha melhor que a mulher. Pensando que o branco é branco, ele se acha melhor que o negro. Pensando que o judeu é judeu, ele se acha melhor que o palestino. Se ele soubesse que ele não é isso, ele teria razão, porque os violentos teriam razão porque oprimirem, porque violentarem, por sobrepujarem os outros. O rico pensa que é melhor que o pobre. Se ele soubesse que é apenas uma condição momentânea e que se ele usar mal, é bem provável que numa outra vida ele venha pobre, ele dificilmente ia humilhar o outro. Paulo fala também de dois eus do ser humano: o homem velho e o homem novo. E ele fala, é preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. João Batista usa praticamente as mesmas palavras quando, para incitarem o ego dele, para jogarem ele contra Jesus, falaram para ele assim: sabe aquele que você batizou? Está bombando. Não falaram assim, mas falaram assim: ele está nas pregações dele reunindo muita gente. Ele está reunindo mais gente que você, João. Para que eles queriam fazer isso? Criar animosidade entre os outros. Ele falou assim: mas eu disse para vocês que eu não sou digno sequer de amarrar a sandália dele. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Quando João Batista fala isso, é uma lição para todos nós. É preciso que o eu aparente, que o ego, que o eu menor do budismo, que o homem velho de Paulo diminua para que o eu verdadeiro brote, para que o eu profundo de todos nós emerja, se expanda e se realize. E aí surge a pergunta: mas qual é esse tal de eu verdadeiro? Tudo bem, o eu falso, a casca, a aparência de eu que nós pensávamos sermos nós, a gente já entendeu o que é. Que nós não somos nada disso que nós pensamos ser. Mas e qual é o eu verdadeiro nós? Jesus falou também: vós sois deuses. Quem aqui acha que é Deus? Levanta a mão. Alguém acha que é Deus aqui? Olha, só os três. Não é à toa que Jesus fala que quem não for como criança não entrará no reino dos céus. Os hospícios estão cheios de presidentes da república, de Michael Jackson, de Deus. Não. Nem louco acha que é Deus. Só criança. Criança e Jesus. E aí a gente está num enrosco aqui. Se nós dizemos que gostamos tanto de Jesus, se nós dizemos que somos cristãos, ele diz que nós somos deuses e a gente acha que não é. Quem será que está certo? As crianças de Jesus de um lado ou nós do outro?
Será que nós somos deuses? Ser mesmo, no fundo de nossa essência, o nosso eu verdadeiro é Deus. É a fagulha do Criador que está no fundo de toda a criatura. Mas vamos chegar a uma conclusão. Nós não estamos deuses. Nós estamos ego, mas somos deuses. É mais ou menos como um agricultor que olha um punhado de sementes na mão dele e olha aquele punhado de sementes de milho e vê um milharal. Ele tem um milharal na mão dele? Cabe um milharal na mão dele? Claro que não. Uma mãe vê um bebezinho e já imagina ele trabalhador, com família, se realizando, sorrindo, feliz. É isso que ela tem na mão? Não, ela tem um bebezinho na mão. Mas o olhar de amor é o único olhar que vê. É o único olhar que sabe. É o único olhar que é. E o olhar de Deus tinha sido revelado aos profetas e foi repetido por Jesus. O olhar do amor a respeito de todos nós, sabe qual é? Vós sois deuses. Nós somos deuses. Não tem nada mais otimista que isso, fala a verdade. Olha no espelho, fala assim: Deus, estreco aí. Nós somos deuses. Essa é a nossa realidade. Nós, como a semente na mão do agricultor, nós temos todos os potenciais do mundo, todos os potenciais do universo dormem no fundo de nós. Todos. Jesus falou para os discípulos: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Andar por cima d'água, multiplicar pão, curar leproso, curar surdo, curar cego. Tudo isso quem é capaz de fazer? Quem? Vocês têm ideia? Nós somos capazes de tudo, porque Jesus falou que nós faríamos tudo isso e mais. Já imaginou isso? Bom, então nós primeiro precisamos, segundo Jesus, para seguir Jesus, negar a aparência de eu a qual nós temos nos agarrado, a qual nós temos nos amesquinhado, essa prisão auto-infligida, porque nós nos aprisionamos na casca. Quem se aprisiona na casca se condena a não ser o que está na essência da gente. Vocês não acreditam, acredito que vocês já tenham lido diversos romances espíritas e saibam disso. O quanto espíritos depois que morrem ficam grudados na casca. É uma tragédia isso. Mas também é uma tragédia anunciada, todos nós já devíamos saber disso. Porque se as pessoas vivem agarradas na casca aqui, o ideal de felicidade é ter um nariz de não sei o que, a boca de não sei o que, o peito. Gente, nós já vivemos grudados na casca aqui. Depois que morre, ia morrer e ficar grudado no quê? Em anjo? Claro que não. A nossa vibração é aqui. Nós estamos agarrados à matéria, aos prazeres. Metade do tempo a gente gasta falando de receita e de comida, a outra metade em emagrecer. É isso, a vida da gente se reduz a isso, a gente vive para a matéria. Quem vive para a matéria agora, depois de morrer, vai fazer o quê? Se não viver para a matéria? Claro, claro. Só pode ser isso, não devia ser surpresa para ninguém. E é por causa disso, alguns pensam que são só os suicidas que depois que morrem ficam apegados aos corpos e veem os vermes e fica vivendo nos cemitérios. Mas não é verdade. Todos os que se apegam ao corpo aqui vão se apegar ao corpo lá.
Às vezes não é no cemitério, às vezes é na Cracolândia. Quem morre por overdose de crack? Você acha que vai para onde depois que morre? Vai para onde? Disneylândia? Cancún? Ora, minha gente, quem morre de tanto beber, ou morre viciado na bebida, ou morre apegado na comida, ou morre apegado no sexo, ou morre apegado no poder e no dinheiro. São muitos os apegados no mundo espiritual. E aqui na terra? E no espelho? Tem muito apegado? Se a gente não refletir sobre a nossa condição de apego agora, eu quero ter uma morte boa, eu quero ir para nosso lar. Ok, tá ótimo, beleza. É só comprar bastante rifa, noite da pizza, do caldo verde, a pessoa vem para cá com a mesma cultura de outras religiões e acha que só cumprindo algumas tarefas que são propostas vai ficar de bem com Deus. E é por isso que alguns espíritos convergem para uma revelação muito importante para todos os religiosos. Há no mundo espiritual um manicômio especialmente voltado para os religiosos, e tem uma extensa ala para os espíritas. Não fique preocupado, tá bom? Fique tranquilo que tem vaga. Quer dizer, não tem vaga para muita gente porque está lotado. Chama-se Hospital Esperança. Irmãs Dufour, Dr. Inácio, são vários os espíritos que vêm nos revelando isso. E por que o religioso se quebra quando vai após a morte? Porque ele cumpriu obrigações humanas e chega lá em cima e quer estar de bem com Deus. Ninguém fica de bem com Deus cumprindo obrigações humanas. Maurício, existe uma colônia que chama Fabiano de Cristo. São dos espíritas sofridos. Colônia, digamos assim, é um hospital. Seria um hospital de todos os enfermos. Por quê? Na verdade, hoje, eles mandaram a gente aqui porque tá, já sabe, CREI? Sabe, cama no corredor? Gente na cadeira? Não, não é verdade. Mas eles estão lotados. E eles estão lotados principalmente de preocupação por nós. Eles estão muito preocupados conosco. Eles gostariam muito que essas colônias fossem diluídas e fosse dado outra finalidade para elas. Por quê? Por falta de cliente, por falta de louco e falta de doente. Porque o religioso é um louco em potencial. Nós não ficamos melhores comendo hóstia. Nós não ficamos melhores dando dízimo para pastor. Nós não ficamos melhores comprando rifa e comprando caldo verde e dando cesta básica. Mais explícito que isso não pode ser. Mais explícito que isso não pode ser. E por que ser tão explícito assim? Para a gente acordar e ouvir Jesus. Então nós temos uma primeira tarefa fundamental: negar a si mesmo, negar o nosso orgulho, negar esse eu, esse egoísmo, que segundo os espíritos, o egoísmo é a fonte de absolutamente todos os problemas humanos. No fundo dos problemas, no trânsito, na política, na violência contra a mulher, na violência contra a criança, no racismo, no terrorismo, na pedofilia e em mais tudo que você conseguir imaginar, no fundo de tudo está o egoísmo, que é o culto à aparência de eu, mas que não sou eu. Então, negar-se a si mesmo é uma tarefa pequena? É uma tarefa sem importância? É a tarefa mais importante da sua vida, da sua existência.
Você quer saber como lidar com os problemas conjugais? Você quer saber como conquistar a paz nas suas relações? Negue-se a si mesmo. Deixe de pensar que você é o centro do mundo. Deixe de pensar que você, que a tua relação, a tua família, o teu trabalho, que o mundo está bom desde que siga o que você quer. Esse eu é uma mentira, e pior que uma mentira, é uma arma que é usado por todos nós para nos machucarmos uns aos outros. Bom, você viu que uma primeira tarefa já é fácil, né? A segunda tarefa, tomar a sua cruz. Então Jesus falou, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Também não é muito difícil da gente imaginar o que ele quis dizer com isso. Porque tem alguém sofrendo alguma coisa aqui? Alguém tem alguma dificuldade na vida aqui? Ah, que bom! Todo mundo feliz, todo mundo alegre, colorido, ninguém com problema nenhum, então eu vou pular essa parte. Somos um planeta de provas e expiações. Num planeta de provas e expiações, as pessoas que você julgar as mais lindas, as mais felizes, as mais ricas e as mais poderosas, padecem, sofrem. Não precisaria ir a Xuxa até o Fantástico para falar que ela foi abusada quando criança. Não precisava ela ter falado como foi difícil para ela arrumar um parceiro para ter a filha dela. A solidão, a pobreza, a violência, ela perpassa a vida de quem? De todos nós. Todos nós sofremos. Todos nós temos dificuldade. Absolutamente todos nós. O único espírito da Terra que eu tenho certeza que não precisava sofrer nada, que não tinha nenhum passado para limpar, esse foi o que mais sofreu. Esse sofreu o que mais que todos nós juntos. Juntar o sofrimento de todo mundo aqui não dá ele. Então, tomar a sua cruz quer dizer aceitar a sua dor. E a aceitação é muito mal compreendida pelo homem comum. A aceitação parece que a pessoa fica parada, sofrendo e falando, bate mais, bate mais, bate mais, assim, ó. Gente, quem gosta de sofrer aqui? Ninguém. Como é aceitar a dor? O que pode ter por trás de aceitar a dor? Oi? Pois é. Procurar um melhor para a gente seguir em frente. Claro. Você vai perceber, diante de qualquer doença, que uma pessoa que não aceitar que tem uma doença, não vai se curar nunca. Não é só alcoólatra. Eu bebo socialmente para a hora que eu quiser. Se ele achar que não é alcoólatra, ele se cura nunca. Mas qualquer outra doença. Por exemplo, quem tem criança portadora de necessidades especiais, quem tem um filho nessa condição, e a primeira tendência é negar, não aceita que tem um filho naquela condição. Enquanto ele não aceitar, aquela criança não vai receber o tratamento que ela precisa, não vai receber o medicamento, a estimulação, não vai passar pelo que ela tem que passar. A aceitação, olha o que eu estou falando, a aceitação é imprescindível para a transformação, para a cura, para a melhoria. Enquanto você não aceita quem você é, o que você vive, as situações que você passa, enquanto você se revolta, a tua vida não muda. E o mais interessante disso tudo, em Exilados de Capela e em A Caminho da Luz, dois livros muito interessantes para você entender o funcionamento do universal, você vai entender que a humanidade da Terra foi formada por exilados de outras constelações. Trocando em miúdos, é como uma classe
escolar. A classe escolar no início de ano é formada por aqueles que se promoveram e aqueles que repetiram. Então toda a humanidade é formada em parte por alguns que se promoveram e outros que se repetiram e vieram de outras classes. E isso aconteceu com a Terra também. Muitos de nós somos repetentes. Mas não é pouquinho, é muitos. E a marca emocional dos repetentes é a revolta. Você já percebeu como tem revoltado? Se você já entrou na internet, você sabe muito bem o que é isso. As pessoas são revoltadas por qualquer coisa. Tudo que aparecer é revolta. Tudo. O pensamento mais lindo, você põe Chico Xavier, aparece um revoltado. Não tem jeito. A marca emocional nossa no mundo é a revolta. É só na internet que tem revolta? O hospital tem revolta? Casamento tem revolta? Pai e filho tem revolta? Enquanto você revolta, você não muda. Você só vai passar a mudar se você, cada milímetro que você avançar na aceitação, é 1 quilômetro que você avança na cura. Vamos repetir? Cada milímetro que você avançar na aceitação, é 1 quilômetro que você avança no aprendizado e na cura. A aceitação é exatamente o oposto da paralisia. A revolta é que é paralisia. Você, quando fica revoltado pelas coisas, é que você fica paralisado. Você não melhora. Por exemplo, os psicólogos, eu trabalho com psicólogo a minha vida toda, eu sou assistente social, eles falam que eles praticamente teriam que fechar os consultórios se não tivesse revolta. Todo mundo é revoltado, especialmente com pai e mãe. Pai e mãe é uma tristeza. 2 irmãos se reúnem e os 2 têm uma única certeza: o pai preferiu o outro. Nós somos revoltados sistemáticos. Duas pessoas assistem o mesmo jogo e eles acham que o juiz roubou contra o time deles. É o mesmo jogo. 2 pessoas estão no mesmo casamento e se apresentam para um terapeuta de casais. Os 2 só tem um ponto de confluência. O problema do casamento é o outro. Num prédio onde há um problema de barulho, um fazendo barulho para o outro, a gente só acha que o vizinho de cima é problema. Parece que a gente não é vizinho de cima. Não, nós somos vizinho do ar. Nosso apartamento fica no ar. Não. A pessoa reclama de salto alto do vizinho de cima, mas não tem uma pantufa na porta de casa. Quantas pessoas aqui tem uma pantufinha na porta de casa, um chinelinho para não fazer barulho por debaixo? Quantas pessoas têm vizinho de cima com barulho? Então, pela amostra aqui, 10 a 15 pessoas e uma pessoa tem um chinelinho na porta de casa. É esse o retrato da gente. O problema são os outros. O inferno são os outros. Tudo que existe no Brasil, politicamente, para quem é verde, acha que o problema é do vermelho. Para quem é vermelho, acha que o problema é do verde e acabou. E o Brasil continua parado. E vai continuar parado. Enquanto nós não assumirmos que o problema é nosso. O problema é de todos nós. Então, negar a si mesmo, tomar a tua cruz, e aí sim seguir Jesus. Só que aí a gente começou a nossa fala falando que não é seguir Jesus. E para seguir Jesus de verdade, a gente precisa ir além das recomendações humanas.
E precisa saber qual é o cerne da questão. Porque, gente, estamos em transição planetária. Os 7 bilhões de espíritos que estão encarnados na Terra foram escolhidos porque Deus ainda tinha esperança neles. Neles quer dizer, em nós. E aí surge a pergunta bíblica: se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a resposta para essa pergunta? Nós. Nós, e esse inimigo é terrível. Esse inimigo de nós mesmos, nós nos boicotando, nós achamos que não vai dar certo. Você nunca fez alguma coisa, começou a fazer alguma coisa e vem uma vozinha na tua cabeça: não vai dar certo, você não é capaz. Eu sei que essa vozinha às vezes é de uma pessoa do teu lado, mas vamos deixar essa parte assim, né? A gente mesmo acha que não é capaz, que não é merecedor de ser feliz, e fica se boicotando, se punindo, achando que não vai dar certo. Vocês alguma vez tiveram algum sinal disso na vida de vocês? Nós somos destinados à felicidade. Jesus olhou para nós e falou: brilhe a vossa luz. Já tem coisa melhor do que isso? Brilhe a vossa luz. Eu já imagino assim, né? Um fogão, por exemplo, fritando pastel. O tempo todo. Uma pastelaria, um fogão, em cima dele uma lâmpada. E o pasteleiro aqui, vamos supor, não é muito adepto da limpeza. Aquela lâmpada vai ficar que cor? E frita pastel e não limpa, e frita pastel e não limpa, a lâmpada fica preta. Aí o magnífico aqui chega na pastelaria, acende a lâmpada e fala: nossa, essa lâmpada tá ruim, não ilumina nada. Por que não ilumina? Porque tu não limpa. Tu é um baita de um porcão. Nós gostamos de sujeira. A gente acumula que tipo de sujeira? Mágoa. Exceto as pessoas que estiverem aqui e que receberem um erro de alguém e que conseguirem perdoar imediatamente, compreender imediatamente, nem se magoar, o resto é porco. Vocês perdoam na hora? Não. 10 minutinhos depois. 10 minutinhos? Opa, 10 minutinhos de sujeira tá bom. É uma coladinha assim, daqui a pouco já. Tem uma colega minha que não gosta que eu fale assim. Eu falo para ela que Deus não perdoa, que espírito superior não perdoa. E baseado no que eu falo isso? Que a gente mesmo, nos nossos melhores momentos, não perdoa. Nos nossos melhores momentos a gente não precisa perdoar. Uma mãe que vê seu filho cair quando está tentando andar, ela não precisa perdoar. Por quê? Porque ela sabe que para andar precisa cair, meu Deus do céu. Cair e levantar, ela já manda levantar e já manda para frente. Quem compreende, nem perdoar precisa. É uma lâmpada autolimpante. Já descobriram isso? Não. Para nós que não aprendemos a compreender que todo mundo erra conosco, mas não é contra nós, porque nós não somos o centro do universo. Elas erram, porque são crianças espirituais que para aprender estão errando. Nós que não somos capazes de compreender isso, a gente precisa perdoar. Perdoar é o quê? Já que eu sujo a lâmpada, tem que limpar. 10 minutos? Tá ótimo. 10 minutos está ótimo. Todas as outras pessoas... Oi? Todas as outras pessoas que demoram mais que 10 minutos para perdoar e que, se examinando, vai ver que acumulou sujeira espiritual, é a tar da lâmpada. É uma lâmpada que deixa de ser lâmpada porque está bem suja? Não.
É uma lâmpada que tem toda a luz dentro de si, só não ilumina porque está suja. E como é que eu limpo mágoa, Maurício? Eu carrego essa mágoa do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, do meu marido há tanto tempo. Dá tempo. Bacelli, lá no Semente de Luz, falou pra gente assim. Bom, quem não conhece, discípulo de Chico Xavier, um médium de primeira grandeza no Brasil, faz um trabalho, continua com o trabalho das cartas consoladoras de Uberaba e assim por diante, autor de diversos livros. Bacelli fala que depois de fazer uma palestra veio uma senhora com lágrimas, o rosto todo banhado de lágrimas, e veio falar com ele do grande sofrimento que ela estava padecendo, porque o grande amor da vida dela, o marido, a tinha traído, e aquilo para ela foi destruidor, foi terrível, e ela falou e chorou e se colocou, e ele acolheu aquela senhora e deu na cabeça dele, não se sabe porquê, nós sabemos, sempre tem um orientador, sempre que você se dispõe a fazer o bem, você está a serviço da luz. E ele perguntou para a mulher, quanto tempo? Ela, 25 anos. A colega lhe falou 10 minutos, ela falou 25 anos. Aí ele falou assim, mas todo esse tempo carregando um defunto, que vida é essa que a senhora vai levar? Limpe-se. Ou perdoa e continua, ou não perdoa e muda. Isso não é da nossa competência, ninguém aqui pode falar o que é melhor. Eu sei que todo mundo gosta de Big Brother, né? 0800 333, quem acha que deve perdoar? 0800 a gente adora dar palpite para a vida dos outros, a gente só não tem solução para a nossa vida, isso é verdade. Mas isso é problema dos outros. Agora, a pior decisão, a decisão mais terrível e mais doentia que a gente pode tomar é carregar mágoa. Carregar mágoa, gente, quem não gostou do porco, porco a gente tem até o direito de ser. De vez em quando você percebe que é porco, começa a limpar. Qual é o problema? Nenhum problema. Agora, quem carrega a porquice por muito tempo, prejudicando em primeiríssimo lugar a si mesmo, pensando que vai prejudicar o outro. Acho que é Shakespeare que fala que mágoa é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Imagina a cena, uma pessoa tomando veneno, olhando para o outro, e não só o outro não morre, como ele começa a sentir mal e morre. Mágoa é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Às vezes o outro morre, porque a mágoa é terrível, a vingança é forte. Mas às vezes não pega nada, e quem morre unicamente com veneno é você. Isso é certeza. O outro pode pegar ou não. Isso depende de muita coisa. Mas pegar em você é certeza. Porque o pincel, para pintar a parede, primeiro pinta a ele mesmo. É claro. É claro. Você se condena a ser tudo o que você acusa. Porque você é pincel. Isso é muito sério. Para nós justiceiros, nós revoltados, que adoramos de dar de dedo em todo mundo, o Capial fala há muito tempo que, para cada dedo que se aponta para o outro, tem 3 apontados para você. Há muito tempo se sabe dessa verdade, só não se pratica, que nem o Evangelho, né? Então, para muito além do nosso cristianismo de conveniência, esse que nós temos praticado até agora, que é o cristianismo de ter uma cruzinha no pescoço, uma Bíblia dourada no canto da sala, no pedestal bonito, é ter a Santa Ceia na cozinha e vai assim por diante, que é a aparência de Cristo, a aparência de cristianismo, mas na prática não querer seguir. Jesus vem nos lembrar
que a salvação não está no Espiritismo. Kardec deixou essa diretriz. A salvação não está no Espiritismo. A salvação não está no catolicismo, nem nos evangélicos. A salvação não está nem no cristianismo como um todo. A salvação está na caridade, na fraternidade, no amor, na atitude através da qual você fizer todas as suas coisas. É imbuído da caridade, da fraternidade, do amor, que você vai perceber que a mágoa não tem sentido, que nós não somos o ego que nós temos nos agarrado a ser, e que está mais do que na hora da gente se libertar do homem velho. É claro que nós estamos em liberdade. Quem entrou aqui agarrado no homem velho e quiser sair agarrado no homem velho, quem vai impedir? Vai ter alguém ali na saída que vai examinar todo mundo e vai impedir? Vai puxar a orelha? Não. Deus nos ama em liberdade. Quem quiser continuar sendo apegado nos hábitos, no passado, na aparência, vai continuar. Ninguém tira esse direito seu. Agora, quem realmente quiser mudar, quem realmente quiser aprender, quem realmente quiser se transformar, quem realmente quiser se curar, será que tem alguém? Eu não tenho olhos para ver isso. Eu olho vocês, parece toda gente boa que está querendo se transformar. Certamente tem gente que está querendo a transformação aqui. Certamente tem gente que fala assim: ah, não, é muito difícil. O negócio de perdoar não dá não. Até ele estava falando, estava até bom, mas quando falou em perdoar não dá não. Fulano não merece que eu perdoe. Ah, o seu juiz do mundo. Teve um concurso para Deus e você passou. A gente tem se atolado há muito tempo na gente mesmo. Há muito tempo que a gente vem chafurdando na lama que a gente mesmo monta para a gente mesmo. Nós somos acumuladores de lixo espiritual, e a nossa casa mental, que fica como aquela casa dos acumuladores, cheia de lixo na cozinha, cheia de lixo no quarto, cheia de lixo na sala. E a gente, para andar, tem que fazer contorcionismo. Chega. Você foi trazido aqui hoje para ouvir do seu anjo da guarda essa sugestão. Chega. O produto de limpeza para dizer chega na prática é Jesus Cristo. Você acha que foi à toa que, quando ele achou que tinha que sintetizar tudo que ele falou para os discípulos, ele se ajoelhou diante de cada um, pôs uma toalha na cintura como os escravos faziam e foi lavar os pés de cada um? Você acha que é à toa isso? Jesus está aqui hoje, gente, e ele está fazendo, sabe o que? Está aí. Tem uma bacia na tua frente e tem esse ser de luz magnífico na tua frente. Você vai tomar um passe e você vai ser limpo por Jesus, aqui e lá. Deus é por nós, mas se a gente sair dali e continuar sendo contra nós, a sujeira vai voltar tudo de novo. A vida sempre esteve nas nossas mãos, nosso destino sempre esteve nas nossas mãos e vai continuar estando. Quem quiser continuar no homem velho, acreditando que é assim, que ele é o justiceiro do mundo, é a liberdade de cada um. Quem falar chega, eu quero mudar, Jesus está aí para ajudar. Que a gente seja, a partir de hoje, seguidor de Jesus. O que vocês acham? Com certeza. É esse o convite de hoje. Muito obrigado.